Bom dia a todos, a graça e a paz do Senhor. Amém. Vamos dar início ao nosso momento de celebração, mais esse domingo. De forma que o Senhor possa falar aos nossos corações, ministrando a cada um de acordo com a sua necessidade. Um domingo de celebração do Dia dos Pais. E ontem tivemos um momento muito especial, muito gostoso aqui na igreja, já para homenagear os pais. E para darmos início, eu vou continuar na linha do Lucas 15, que nós falamos ontem à noite na abertura. Quando pensamos sempre no filho pródigo, pensar no que quer dizer o pródigo. O pródigo, a gente sempre fala, o filho pródigo, filho pródigo. O filho pródigo quer dizer aquele que esbanja, aquele que não retém nada, ele esbanja tudo, Tudo que ele tem, ele não segura, ele não guarda, ele solta tudo. Esse é o pródigo. E a gente sempre fala do filho pródigo, mas a gente tem ali a figura do pai pródigo, E por que pródigo? Um pai pródigo. Isso é uma fala principalmente do Timothy Keller, que foi um pastor que faleceu nesse ano, Faleceu de câncer. Ele tem um livro chamado Deus Pródigo, que ele fala de um pai pródigo. Esse pai é aquele que ele não retém o amor, ele esbanja o amor, ele transborda de amor. Ele tem o desejo de um filho que tem o dinheiro, que quer dinheiro, quer viver a vida, quer conhecer as coisas. E o filho precisa do dinheiro. E ele então dá, você quer o dinheiro? Toma. E o filho vai, mas quando e o pai fica naquela, Ele tem que se conter para não impedir o filho. Porque muitas vezes essa partida do filho é um chamado à maturidade. É um chamado para cair na realidade e entender que o mundo não é um mar de rosas. O mundo tem coisas muito feias, tem coisas muito ruins. E quando ele se defronta com isso, automaticamente o Espírito traz à mente dele o pai, a figura do pai. Ele perdeu tudo, mas não perdeu o pai. E ele sabe para onde voltar. Ele volta para a casa do pai. E esse pai, que é um pai pródigo, ele esbanja o amor. Ele corre ao encontro do filho. E para a cultura asiática, um ancião correr não é algo pensado. Um ancião não corre de jeito nenhum. E ainda mais correr atrás de um filho que renegou o pai, renegou o amor que o pai dava. Mas esse pai não ficou pensando nessas coisas. Ele simplesmente, eu amo, é meu filho, estava perdido, voltou e eu vou ao encontro dele. O pai corre ao encontro desse filho, porque é um pai pródigo, ele não retém o amor, mas ele compartilha, ele esbanja, ele transborda o amor na vida do filho. Faz uma festa, abraça, beija aquele filho, restaura ele a comunhão, a família, mas ao mesmo tempo que ele restaura um na família, o outro quer se afastar. E esse pai pródigo, ele não retém o amor, mas ele vai também ao encontro do filho mais velho. E quando nós olhamos essa figura desse pai, ela nos remete ao Senhor. Deus, ele ama tanto o perdido quanto o religioso. Ele ama ambos. Ele não retém o seu amor, nem para o perdido e nem para o religioso. Mas esses dois precisam ter um encontro com a realidade. Esses dois precisam ter um encontro com uma conversão verdadeira, com um arrependimento real, para passar por essa transformação de receber tanto, mas tanto amor. Amor que constrange, amor que preenche, amor que transborda. E nessa manhã o Senhor, Ele quer continuar derramando desse amor sobre as nossas vidas. Porque muitas de nós somos ou perdidos ou religiosos. E o Senhor quer apenas filhos. Filhos que saibam ser amados, filhos que desejam ser amados, filhos que querem aprender com esse Pai a crescer, a amadurecer e se tornar como pais pródigos.
seja na sua própria família, seja numa família espiritual. Cada um de nós somos chamados a isso. E eu quero te convidar a orar comigo nessa manhã, abrindo o seu coração e permitindo que o Senhor fale contigo através de louvores, de orações, da ministração, da comunhão dos irmãos. Senhor, graças te damos, porque o Senhor está sempre conosco, mesmo quando nos perdemos. O Senhor não nos perde de vista. O Senhor está sempre ao nosso redor, está sempre nos guardando e cuidando de cada um de nós. Obrigado, Senhor, porque o Senhor não retém o amor e o Senhor não nos julga conforme os nossos pecados, mas de acordo com a tua misericórdia. Obrigado por mais esse dia, por mais esta manhã de domingo, por este momento de celebração e festa em homenagem aos pais. Nós sabemos, Deus, que ser pai não é algo fácil. E se não dependermos do Senhor, nós jamais conseguiremos ser bons pais. O Senhor nos ensina a amar sem medidas, sem limites. O Senhor nos ensina que o amor, ele ultrapassa algumas leis. O amor, ele ultrapassa algumas convenções para acolher o filho perdido ou para resgatar um filho religioso. E nós muitas vezes ou somos perdidos ou religiosos, e o Senhor ama ambos, porque ambos somos chamados de filhos por meio do sangue de Jesus. Obrigado pelo Filho mais velho, o Filho unigênito, o Filho, o Deus Todo-Poderoso manifestado em Jesus Cristo, porque estávamos perdidos e Ele vem nos contar essa história do amor de um pai pródigo que ama os seus filhos, independente de quem eles são e do que fazem, porque o amor faz parte da essência desse pai. Ah, Senhor, nos ajuda a louvar e engrandecer o Teu nome nessa manhã, com tudo que temos e com tudo que somos. E sabemos que somos limitados, mas aquilo que nos faltar, o Senhor possa suprir por meio da Tua graça. Essa é a nossa oração e o desejo do nosso coração. E assim oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu estava refletindo essa semana. Mais alto. Vou falar mais alto. Eu estava refletindo essa semana e se a gente parar para olhar a trajetória de Jesus, ele sempre tinha momentos que ele se separava para conversar com o Pai. E muitas vezes a gente, por conta da nossa correria durante a semana, das coisas que a gente faz, a gente acaba não tendo esses momentos de intimidade com Deus. E Deus é o nosso Pai, Ele está sempre ali querendo escutar a gente, conversar com a gente, falar com o nosso coração. E muitas vezes a gente não quer falar com Ele, a gente fica meio que distante, não busca a intimidade como deveria. E nesse primeiro momento que a gente vai estar cantando, eu gostaria que os irmãos estivessem em oração, falando realmente com Deus, abrindo o coração, porque Ele é o nosso Pai. E, como eu falei, Ele está sempre disposto a ouvir as nossas orações, que se passam no nosso coração. Ele quer que a gente fale com Ele. Ele sonda e conhece, mas Ele gosta de escutar a nossa voz conversando com Ele. Que a gente possa estar abrindo o coração do Senhor nessa manhã. Amém? Amém. A gente vai só abrir a voz então.
pais a todos, os pais que adotaram, filhos também. Hoje, a primeira coisa que eu fiz pela manhã foi fazer uma ligação para o meu pai. Ele mora longe, no Ceará. E assim, meu pai ele não tinha o coração quebrantado. Meu pai, ele estava com a minha mãe, ele não. Como esposa ele não foi tão bom, mas como meu pai, ele nunca me deixou faltar o essencial, o carinho, o amor. Eu costumo dizer que ser pai é um dom, e não é um dom para todo mundo. É um dom que é para poucos, para escolhidos. E agora, no auge da vida dele, no auge da maturidade, ele teve os comportamentos dele, tanto como pai, também como filho, porque os pais, aparentemente, eles passam a se avaliar também como filhos. Eles ficam se questionando, como eu fui como filho para o meu pai? E ele já agora na maturidade, frequentando a igreja, antes muito resistente com relação a isso, mesmo acreditando em Deus, mas tinha toda essa resistência, muitas vezes toda essa questão, dependendo de onde vem também, um pouco de machismo, por achar que é se mostrar sensível, se mostrar fraco, se mostrar fraco, e o meu pai, graças a Deus tocando no coração dele, um neto, por parte da minha irmã, e graças a Deus eu posso dizer que é cantada nas músicas para o meu pai, que com o passar do tempo está se sensibilizando. E que o Senhor toque o coração dele, que ele foi a ovelha que Deus não deixou partir. Das 99 ovelhas, a centésima ele fez questão de resgatar. E que vários pais que são negligentes com seus filhos, que os abandonam, a questão também do abandono afetivo, que eles se voltem para Deus e vejam que o tempo com o filho deles aqui na terra também não será tão extenso, que eles sejam ótimos pais, que eles sejam os melhores pais, que eles possam dar os filhos dele e ajudar nesse mundo tão difícil a criar uma educação, dar carinho. Os filhos eles não vão lembrar dos bens que você deixou para eles, vão lembrar do legado que foi deixado para eles. Então, com essa música, nós vamos passar um pouco dessa mensagem. Obrigada, irmãos. Olha para
Bom dia. Bom, eu não preciso de microfone. Essa parte é meio óbvia. Eu gostaria que os irmãos abrissem a palavra do Senhor em João 17. Especificamente, no versículo 25. Oi, povo de casa. Amém? Todo mundo achou? Aí sim, gente rápida. Gosto de gente que sabe usar a Bíblia. Isso é legal. Bom, a palavra do Senhor diz o seguinte, em João 17, 25. Pai justo, embora o mundo não te conheça, eu te conheço, e estes sabem que me enviaste. Eu os fiz conhecer o teu nome, e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles, e eu neles esteja. Essa foi a oração que Jesus fez um pouquinho antes dele ser preso, depois crucificado. É uma oração que ela se inicia com ele falando sobre o seu pedido para que o Senhor o glorifique, para que ele possa glorificar o Senhor. Em seguida ele ora porque ele está deixando discípulos, pessoas que se acostumaram com a presença dele por perto, então ele ora para que eles não se percam no caminho, que eles ainda precisam andar sem ele agora. Em seguida ele ora por nós, que haveríamos de crer nele, para que sejamos um só corpo, em amor. E essa passagem foi a minha devocional de hoje de manhã. Eu fiquei pensando muito nela, porque a primeira coisa que vem à leitura é Pai justo. Simplesmente ele sabe que Deus é o Pai. Ele sabe que o Senhor é aquele que supre, é aquele que cuida, é aquele que abençoa. E ele vem dizer que o mundo não conhece esse Deus, esse Pai que é justo. Mas Jesus conhecia. E ele queria que Deus fosse feito conhecido através da vida dele. Ele veio falar isso no versículo 25. Eu te conheço e estes sabem que me enviaste. Eu os fiz conhecer o teu nome e continuarei a fazê-lo. Mesmo depois de sua morte, o seu propósito era esse. Por se sentir amado, por se sentir acolhido. Afinal, no finalzinho do 26, ele fala, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles. Ou seja, eu vou fazer com que te conheçam para que eles saibam do teu profundo amor, da tua graça tão abundante. E sabe uma coisa que eu fiquei pensando de como fazer o Senhor conhecido? Confiança. Uma coisa que a gente nunca viu Jesus fazer é se desesperar na Bíblia. Se algum irmão me mostrar uma passagem que Jesus entrou em pânico, eu dou R$1.000. Eu nem tenho R$1.000, mas eu dou. Porque não acha. Porque você não acha, gente. Em momento nenhum Jesus andou ansioso ou preocupado. Pelo contrário, ele sabia que o Pai justo é aquele que supre o que ele precisa. Ele sabia que o Pai justo foi quem lá no passado enviou, se eu não me engano foi Elias, para a casa de uma viúva que tinha um filho e que tinha um pouco, e que permitiu que as vasilhas, as botijas de azeite deles rendessem muito, crescessem bastante e eles tivessem o sustento. Esse é o Pai justo que respondeu à oração de Pedro quando ele pediu ajuda, Senhor, eu estou me afogando. É o Pai justo que nunca deixou faltar, nunca permitiu que um justo mendigasse o pão. E isso tem na Bíblia. É um Pai justo que sustenta, que cuida, que age como um pai. E aí eu fiquei pensando que muitas vezes, talvez eu não faça com que as pessoas conheçam Deus. Às vezes o Deus que eu mostro para eles é um pai despreocupado com os filhos. Porque eu pareço desesperado, como se Deus não cuidasse de mim. E muitas vezes isso acontece na nossa vida financeira. A gente vive como se cada centavo fosse essencial para a nossa vida. Como se cada moeda que a gente tivesse parte do nosso sangue. Porque sem ela eu não consigo existir. Sem ela eu não chego até o final do mês.
E aqui a única passagem que Jesus mexe com dinheiro na Bíblia é a passagem que ele pede para Pedro pegar moedas de dentro de um peixe para poder dar os impostos, para poder pagar o que precisa. Porque ele sabe que o sustento dele não vem do dinheiro, não vem dos homens, não vem do trabalho, vem de Deus, o Pai justo, a quem ele quer que as pessoas conheçam. Então, eu quero convidar a igreja, primeiramente, a dedicar o seu coração a Deus. Permitir que hoje nossos olhos sejam abertos para reconhecer que Ele é o Pai justo que nos sustenta, independente das situações. E doar um pouco de si mesmo. Pegar uma quantia, independente se é muito ou se é pouco, mas o que o seu coração trouxer. Afinal, se os irmãos lerem a questão de quando eles construíram a igreja de Jerusalém, ele falava sobre a questão de que muitos irmãos davam conforme o coração os impelia. E eles iam recebendo e receberam muito a mais. Porque não é com o dinheiro que devemos nos preocupar, mas como Jesus estava preocupado naquele instante, fazer o Senhor ser reconhecido, mesmo depois do sofrimento que Jesus passou. Esse era o propósito dele, para que as pessoas conhecessem o amor e o cuidado de Deus por cada um de nós. Então que cada um de nós possa se derramar ao Senhor e permitir que Ele cuide de cada um. Irmãos, eu venho orar de verdade. Deem o dízimo, aproveitem, mostrem ao mundo que cada um de nós é cuidado por Deus e não pelas nossas próprias mãos. Os irmãos podem se levantar para orarmos? Senhor meu Deus, eterno Pai, Tu conheces os nossos corações, que muitas vezes têm medo do amanhã, muitas vezes ficam preocupados, ansiosos, muitas vezes sentem como se o Senhor não fosse o Pai que suprisse. E eu peço perdão. Inicio a minha oração, Senhor, pedindo perdão porque por tantas vezes nós nos esquecemos que nunca nos falta nada. Por tantas vezes nós nos esquecemos que quando precisamos de ajuda, o Senhor está lá. Quando precisamos de apoio, é o Senhor quem está. Quando sentimos que vai faltar, o Teu sustento aparece. Senhor, ajuda-nos a confiar mais no Senhor, a entregar as nossas vidas a Ti e fazer com que o Senhor seja conhecido no mundo como o Pai justo, que cuida, que ama, que abençoa, que não deixa que nós venhamos a ter falta de nada. Ajuda o nosso coração, Senhor, a desejar entregar ao Senhor o dízimo, a oferta, a necessitar intrinsecamente, ó Deus, a se entregar e dedicar toda a vida ao Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a quebrar da nossa cabeça a mentalidade que muitas vezes o nosso salário é o que nos sustenta, o nosso esforço é o que nos sustenta, porque Tu és o Pai justo, que nunca deixa faltar. Permita que cada coração aqui se entregue ao Senhor nessa manhã, e que cada dízimo e oferta, ó Deus, seja uma homenagem ao Dia dos Pais, ao Pai que está sempre presente nas nossas vidas, Senhor. Em nome de Jesus, essa é a nossa oração. Amém. Os irmãos vão cantar um louvor enquanto nós vamos dando as ofertas. Amém? Que possamos agradecer a esse Deus que é poderoso, que nos deu a oportunidade de vida, que cuida de nós a cada dia. Amém? Amém. Tuas promessas
oportunidade de vida que o Senhor nos deu, Pai. Te agradecemos por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor faz em nossas vidas, Deus. Pai, que o Senhor possa continuar a falar aos nossos corações esta manhã, que possamos estar com os nossos corações e mentes abertos para escutar aquilo que o Senhor tem a nos dizer, Deus. Que possamos louvar e adorar o teu santo nome, Pai, com as nossas vidas e com tudo que fizermos, Pai. Louvado seja o teu grandioso e poderoso nome, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Agradecemos ao Senhor, né? Com o coração feliz, pelo cuidado, pelo direcionamento, pelo sustento, pela provisão, pela vida, pelo dom da vida, né? Como é importante nós estarmos cientes de que se estamos vivos é por graça e misericórdia do Senhor. Se podemos estar aqui, graça e misericórdia do Senhor, né? Eu vou passar os avisos da semana. Prestem bem atenção nos avisos. Terça-feira nós temos oração aqui na igreja às 20 horas. Quarta-feira nós vamos começar o projeto Sementes, que é uma preparação, né, para o batismo. As pessoas têm dúvidas sobre batismo, sobre o que é fazer parte de uma igreja. Por que batiza? Por que precisa batizar? Por que Jesus veio ao mundo? Por que Jesus teve que morrer? Né? O que é o pecado? Por que nós somos pecadores? Um monte de dúvidas que aparecem na cabeça das pessoas quando não conhecem as Escrituras, não conhecem Jesus. Então a gente faz uma preparação dessas pessoas para que elas possam tomar uma decisão, né, fundamentada naquilo que realmente é explicado, porque tem muita gente que batiza sem saber o que é, nem por que batizou, né? E a gente tem essa intenção. Esse projeto Sementes é para preparar essas pessoas para compreender o que é fazer parte do corpo de Cristo. Então, na quarta-feira, às 19h30, 7h30 da noite, nós vamos nos encontrar aqui. Já falei com alguns irmãos, né, que vão fazer parte desse projeto. Se você tem dúvidas, se você tem, né, o desejo, de repente você batizou e até hoje você tem dúvidas sobre batismo, sobre fazer parte do corpo, sobre, né, você pode vir também, não tem problema nenhum, tá bom? Na quinta-feira nós temos o nosso estudo bíblico às 20 horas, então terça às 20, oração. Quarta, o projeto Sementes às 7h30, às 19h30 da noite. E na quinta-feira às 20 horas, o nosso estudo bíblico, ok? Beleza? Amém. Esses são os avisos. Agora tenho alguns pedidos para os irmãos. Eu peço aos irmãos que estejam em oração, né? Damião interna hoje para fazer um procedimento cirúrgico, oração pela saúde do Damião. A Leila não está bem, a Leila não está muito bem de saúde. Então, que nós possamos orar pela saúde da Leila e pelo fortalecimento da Marisa, tá bom? Que nós possamos interceder. Realmente, irmão, coloquem elas nas orações de vocês, tá? É muito importante isso. Esses são pedidos bem específicos. Orar pelo filho do irmão Sebastião, né, que está viajando de volta para a Europa hoje. Então, que nós possamos interceder pela vida dele, né? Ele passou um período aqui com o irmão Sebastião, foi bom, o irmão estava muito contente. Hoje já não está tão contente não, porque o filho está indo embora, né? Mas Deus está cuidando. Amém. Quero chamar o Samuel aqui na frente, né? Essa semana é aniversário dele. Amém. Nosso irmão querido, pastor Samuel, ele faz aniversário, comemora mais um aninho de vida essa semana, graças a Deus. É uniforme? É uniforme pastoral. A gente vai cantar. É a farda pastoral para esse semestre aqui.
O Alex logo vai também. Tem que tirar as pintas ainda, tem umas manchas ainda. Essas manchas ainda é pecado, tem que libertar o irmão, né? Samuel, crianças, pré-adolescentes, venham aqui. Hoje não tem criança, a Isabelle não veio, então só tem pré-adolescente hoje. E nem a Lívia também não veio. Ai, pai, tá bom, amém. Vamos orar pelo esse pai também. Amém, queridos. Vou pedir para vocês se colocarem de pé, estender as mãos aqui à frente. E junto comigo nós intercedermos por esses queridos aqui, por os pedidos de oração, de saúde, de fortalecimento, pelo cuidado com aqueles que estão em viagem, pelo nosso coração, né? Porque muitas vezes nós temos muitas dificuldades de receber a palavra, nós às vezes resistimos àquilo que Deus quer tratar conosco. E quando nós resistimos ao amor, nós tentamos calá-lo com violência, né? E que essa não seja a nossa postura, nem violência, nem afastamento, nem dureza de coração. Senhor, bendito é o Teu nome, nós te agradecemos pelo privilégio que o Senhor nos dá de estarmos aqui mais uma vez, para agradecer, Deus, por podermos fazer planos e programações para o decorrer da semana, para fortalecer a tua igreja, para edificar essa comunidade fundamentada na Tua palavra. Oramos por esses que vão fazer parte do Projeto Sementes, que o Senhor os guarde, que os proteja, Deus, que o Senhor os fortaleça para que eles não desistam no meio da caminhada. Oramos e intercedemos, Senhor, em favor dos enfermos, a Marisa, a Leila, e todos aqueles, Senhor, que neste momento têm enfrentado enfermidades na alma, doenças no corpo, que o Senhor seja com cada um, Pai, fortalecendo, guardando, restaurando, curando, libertando, salvando de acordo com o Teu querer e a Tua vontade. Em nome de Jesus, rogamos pelo Damião, que vai internar hoje para um procedimento, que o Senhor esteja com Teu filho, que nós cremos que o Senhor está preparando todas as coisas para que tudo corra de acordo com o Teu querer e a Tua vontade. Guarda o filho do irmão Sebastião, que está em viagem, que o Senhor o proteja, o guarde, Senhor, que chegue em segurança e mantenha a paz no coração dos Teus filhos, Pai amado. Agradecemos em nome de Jesus pelos pré-adolescentes, pela professora nessa manhã, que o Senhor fale ao coração deles. E louvamos o Senhor, Deus, pela vida do irmão Samuel, que o Senhor o fortaleça, que o Senhor o guarde, restaure sempre, Senhor, a alegria da Tua salvação no coração do Teu filho. Abençoe o seu lar, abençoe os sonhos e os planos do seu coração. Guarde o Pai de todo o mal, guarde o Pai em nome de Jesus das setas inflamadas do maligno. E fortaleça o Senhor na Tua palavra, como o Senhor tem feito sempre. E que Ele possa ser esse instrumento nessa manhã, Senhor, usado pelo Senhor para falar aos nossos corações. E que nós, Deus, não venhamos a resistir ao Teu querer, à Tua vontade, ao Teu amor para conosco. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, podem se assentar, os queridos podem sair. E o Samuel pode tomar o lugar para nos conduzir nesta manhã. Amém, queridos, graça e paz. Deus seja louvado por mais essa manhã, por mais esse dia, essa semana que passamos na presença do Senhor. E aí, semana, estou ficando mais velho. Mas louvado seja o Senhor, porque é experiência, né? O tempo passa, né? Para todos nós. E estamos aí diante do Senhor, vivendo para Ele, para a glória dEle. Não sabemos o tempo de amanhã, quanto tempo vai durar a nossa vida. Mas o que podemos fazer, o que sabemos é que a nossa vida pertence a Ele. Dure o tempo que durar. Amém? Eu quero que
eu peço que os irmãos abram as suas Bíblias no livro do profeta Abacuque, queridos. Vamos meditar essa manhã no livro do profeta Abacuque. Onde fica esse profeta Abacuque, né, na Bíblia, né? Fica depois do profeta Naum, né? Não facilitou muito, né? Depois de Miqueias, Jonas, aí começou a facilitar um pouquinho, né? Finalzinho do Antigo Testamento. Nós vamos ler capítulo 3, tá? Abacuque 3, a partir do verso 17. Diz assim a palavra do Senhor: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento. As ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia eu me alegrarei no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha força, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. Amém? Deus seja louvado pela sua palavra. Palavra muito conhecida, né? Muito conhecida. O Cântico de Abacuque. E lendo um pouco da literatura religiosa, das ciências das religiões, da sociologia da religião, me vem à mente uma coisa interessante essa semana, que lá para os meados do século XX, nos anos 50, os anos 60, no mundo acadêmico, aí discutindo sobre religião, se chegou à conclusão de que as religiões no mundo estavam diminuindo e que chegaria um tempo onde elas iriam desaparecer. Porque não só o cristianismo, mas as religiões como um todo, tendo em vista ali a Europa, estavam perdendo força desde o século XVI até o século XX, onde eles estavam. E aí entendeu-se que chegaria um tempo onde os homens deixariam de lado as religiões e não buscariam mais a Deus ou aos deuses, né, dependendo da religião. Posteriormente, lá para os anos 80, passou-se a se questionar isso, principalmente com o advento do fundamentalismo religioso que estava crescendo muito no mundo. Fundamentalismo cristão, fundamentalismo islâmico, outras religiões. Aí entendeu-se que não. A tese da secularização do mundo passou a ser questionada e entenderam que, em vez de as religiões estarem diminuindo, as religiões estavam crescendo. Estavam tendo uma nova efervescência naquele mundo, né? Depois dos anos 60 ali, lá para os anos 70, anos 80 ali. Então as religiões elas estavam em pleno crescimento. Deus estava muito bem, segundo os cientistas das religiões. Deus ia muito bem, obrigado, né? Até que a gente chega a partir da virada do milênio, século 21, a partir dos anos 2000, e aí entende-se que a tese da secularização ela não estava tão errada como imaginavam. Aí entendeu-se que as religiões não estavam crescendo, mas elas também não estavam desaparecendo. Elas estavam mudando. Elas estavam em plena transformação. A modernidade, ou as modernidades, tinham mudado o ser humano e o seu entendimento de Deus e do mundo. Então, o homem nunca tinha sido tão religioso, mais religioso ou menos religioso como antes, mas o homem estava entendendo Deus e as religiões de uma outra forma. Agora não era mais os homens que serviam a Deus, era Deus que devia estar a serviço dos homens. As religiões tinham se personalizado, tinham se individualizado. Não era mais o homem que queria servir a Deus, mas
o homem queria se servir de Deus. E é assim que a gente chega no nosso tempo, né? Na nossa contemporaneidade, no século 21, com essas mudanças. As religiões servem ao ser humano. Deus serve ao ser humano, porque o homem está no centro de tudo. Famoso pastor falecido já, Eugene Peterson, ele falou sobre a trindade humana que habita em nós. Qual que é essa trindade humana que habita em nós? Os nossos santos sentimentos, as nossas santas vontades e as nossas santas necessidades. Os nossos santos sentimentos. O que importa é o que eu estou sentindo. Não quero mais buscar a verdade. Qual a verdade de Deus para mim? Qual a verdade que a Bíblia traz para a gente? Existe a verdade absoluta? Não, a verdade é relativa e ela depende do que eu sinto, né? As nossas santas vontades. Importa o que eu quero. Importa é o que eu acho que é bom para mim. Não é? As nossas santas necessidades. Que a gente chama de necessidades, mas no fundo são os nossos desejos. Os desejos do nosso coração, né? Nos remete lá ao livro de Números, né? Onde uma frase destacava aquela geração de Israel, e cada um fazia o que era bom aos seus próprios olhos. É a característica do mundo de hoje, né? O que é a nossa necessidade? Nós, na verdade, não sabemos quais são as nossas necessidades, mas o importante é que o que eu desejo para mim, o que eu quero, né? Essa é a trindade humana que habita em nós e que caracteriza o nosso jeito de acreditar no Senhor, muitas vezes. Muitas vezes a gente lê a Bíblia, a gente entende Deus segundo essa trindade humana que habita em nós. Por que eu estou dizendo isso? Porque o tempo do profeta Abacuque não era tão diferente dos nossos dias. O profeta Abacuque viveu há muitos anos atrás, mais ou menos há 2.600 anos atrás, num período caótico da sociedade de Israel, um período de grande turbulência no mundo. Abacuque é um livro muito importante, né? Apesar de ser um dos profetas menores pela extensão, pela pequena extensão do seu livro, dos seus escritos, se comparado com Isaías, Jeremias, Ezequiel. Mas apesar de pequenininho, esse livro, ele ecoa por toda a eternidade pelas suas belas palavras e pela sua mensagem de esperança. Abacuque, a gente sabe muito pouco ou quase nada sobre a pessoa do profeta Abacuque, mas a gente sabe que ele viveu num período ali de muita crise, de muita violência, de muita turbulência, de muita injustiça social. Período de violência, de guerras, onde a nação de Israel, ela estava numa tentativa de reforma religiosa. Provavelmente Abacuque viveu no tempo do rei Josias, onde se havia a tentativa de derrubar os altares pagãos, de restabelecer o culto ao Senhor. Haviam achado as leis, os livros dos profetas, os mandamentos, as leis de Israel. E aí tinha o profeta Jeremias, que provavelmente pode ter sido contemporâneo do profeta Abacuque, profeta Naum, profeta Sofonias, e estavam tentando reformular e renovar o culto ao verdadeiro Deus. Mas também era um período onde estava se formando, estava em iminência uma grande nação, a nação da Babilônia. E a Babilônia vem como um grande terremoto, uma nação que estava dominando todas as demais. Havia derrotado os assírios e estavam engolindo as nações ao seu redor. E Israel, Judá, mas especificamente o reino de Judá, não conseguiu restabelecer o culto ao Senhor. E a reforma que eles estavam intentando não passou de uma reforma superficial no coração das pessoas. O que eles se importavam era consigo mesmo.
eram com seus santos sentimentos, seus santos desejos e suas santas necessidades. E aí cada um buscava a Deus à sua maneira. E num tempo de crise, de fome, de violência, de guerras, a religião e a religiosidade elas crescem. Mas elas crescem em qualidade? Não necessariamente, elas crescem muitas vezes em quantidade. Cada um busca a Deus, mas busca a Deus para quê? Para resolver seus próprios problemas, suas enfermidades, seu desemprego, a crise familiar, seus medos, suas angústias, o medo de perderem a sua nação, o medo de perderem suas casas, de serem levados cativos para a Babilônia, que foi o que aconteceu posteriormente. E Deus usa a Babilônia, Deus fala com Abacuque, dizendo que ele iria usar a Babilônia como um instrumento de justiça, de correção para com a nação de Judá, que havia abandonado ao Senhor. Eles iriam serem levados cativos, mas Deus manteria o remanescente, para que a sua promessa se cumprisse. Deus ia castigar a nação, mas Deus não ia se esquecer da nação. Assim como um pai bondoso, mas de justiça, ele corrige os seus filhos, Deus iria corrigir, mas ia trazê-los de volta ao seu amor. Aí vem a crise do profeta Abacuque. Como pode Deus permitir isso, permitir uma nação injusta fazer isso, Deus castigar o seu povo dessa maneira? Deus mostra, olha, eu vou também exercer justiça para com a Babilônia. A injustiça deles, apesar de eu permitir isso, não vai ficar impune. E eu ainda vou cuidar de vocês. E aí, Abacuque começa a entender os propósitos do Senhor. Abacuque começa a refletir na palavra de Deus. Deus fala com ele. E aí, o que começa com questionamentos, termina com um cântico. O que começa com desesperança, termina com esperança. A gente começou de trás para frente aqui, né? A gente começou aqui falando desse cântico de louvor, desse hino entoado a Deus que Abacuque entoa. Mas se a gente for pegar o processo que levou Abacuque a dizer isso, não foi um processo fácil. Não foi uma coisa tranquila. Não foi de uma hora para outra que Abacuque chega e tem essa condição de entregar com fé e esperança no Senhor. Não, muito pelo contrário. O livro, na verdade, ele começa com questionamentos. Ele começa com os porquês. Se você for ver ali no comecinho do livro de Abacuque, que é pequenininho, somente 3 capítulos, né? Ele começa falando: sentença revelada ao profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás. Verso 3: porque me mostra a iniquidade e me fazes ver a opressão, pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há contendas e o litígio se suscita. Porque por essa causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta. Porque o perverso cerca o justo, a injustiça é torcida. Então ele começa a questionar a justiça de Deus, ele começa a questionar o agir de Deus. Senhor, por que o Senhor está permitindo isso? Toda essa injustiça, toda essa violência para com a sua nação? Claro que Abacuque não é o primeiro a fazer isso. Se a gente olhar lá os salmos, por diversas vezes os poetas cristãos, os poetas servos de Deus, eles chegam diante de Deus e falam: Senhor, eu não estou entendendo o que está acontecendo. Eu não estou entendendo porque que o Senhor está fazendo as coisas dessa maneira. Se a gente for pegar o Salmo 73, Salmo de Asaf, ele está questionando Deus pela prosperidade, pela aparente prosperidade dos ímpios.
e pela aparente má sorte dos fiéis, dos servos de Deus. Então, o que Abacuque está fazendo aqui também é chegar diante de Deus e ser sincero diante dele. Ser sincero, sendo sincero. Senhor, por quê? E muitas vezes, quando a gente vai orar, quando a gente vai falar com Deus, quando as coisas não estão bem, vem os porquês no nosso coração. A gente pergunta, por que eu estou vivendo isso? Por que eu estou passando por aquilo? Por que Deus está permitindo isso? Por que Deus está permitindo aquilo? E muitas vezes a gente fica resignado, a gente evita de falar isso, de ser sincero diante de Deus, com medo do que pode soar as nossas orações dessa forma, né? A gente aprende muitas vezes, dentro da teologia contemporânea, que a gente não pode ter cuidado de falar as coisas, de que a palavra tem poder, né? E a palavra tem poder, a palavra de Deus, mas não a nossa, né? Mas a gente aprende aquele negócio de confissão, né? Que se você confessar o medo, confessar a dúvida, ela vai agir contra você. E às vezes a gente não é sincero diante de Deus nas nossas orações. A gente fica com medo de dizer o que a gente acredita. E aí a gente fica sendo superficial nas nossas orações, no nosso relacionamento com Deus. A gente evita de dizer o que a gente acredita, mas para Deus, um questionamento sincero vale muito mais do que uma verdade superficial, do que uma confiança superficial. Então os nossos porquês, ele tem lugar diante de Deus. Deus acolhe os nossos porquês também. Então, para que se resignar diante de Deus? Para que ter medo de dizer o que a gente acredita, o que a gente está sentindo? Contanto que isso seja feito de maneira sincera diante de Deus. E é isso que Abacuque faz. Ele chega diante de Deus e ele é sincero. Enquanto o profeta, ele é a boca de Deus, literalmente a boca de Deus, ele fala ao povo a mensagem de Deus, Abacuque segue um pouco o caminho contrário. Ele representa o povo diante de Deus aqui. Ele faz meio que aqui o papel do sacerdote. Porque ele está falando em nome do povo. Por que, Deus, o Senhor está permitindo isso? Por que o Senhor está fazendo dessa maneira? E a gente não entende mesmo, muitas vezes, os desígnios divinos. Por que Deus permite tais coisas na nossa vida? Por que as coisas acontecem do jeito que acontecem? E aqui não estamos falando de um homem que não tinha fé em Deus, de um homem que não vivia para Deus, de um homem que era descrente. Estamos falando de um profeta que Deus levanta. E se diante de um homem de Deus, às vezes as circunstâncias parecem confusas, o mundo que a gente vive parece caótico, parece que Deus se ausentou do mundo, se escondeu, deixou de intervir. Imagina quando a gente não está na presença de Deus, né? Aí é que a gente não entende nada mesmo. E aí começa a duvidar de Deus. Mas o livro de Abacuque, ele começa com prosa, ele começa a descrever o que estava acontecendo. Logo depois ele vai falar de como a Babilônia estava conquistando as nações ao redor com a sua impiedade, com a sua força. Deus fala com ele, ele mostra o fim, o juízo de Deus para com a Babilônia. Ele começa o seu livro em prosa, mas ele termina o seu livro em poesia. Isso é bem interessante, é bem característico aqui. Porque quando um profeta ele ia falar uma coisa importante, ele até usava a linguagem descritiva. Ele começava a narrar os fatos, ele começava a falar em prosa. Mas quando ele queria dizer uma coisa importantíssima, realmente importante, ele usava o recurso da poesia. E é isso que Abacuque vai começar o seu livro em prosa, mas vai terminar o seu livro em poesia. Vai começar descrevendo o que estava acontecendo
e vai terminar num cântico de louvor a Deus, num salmo, num hino. Principalmente usando de um recurso que a poesia hebraica ela chama de paralelismo. Não sei se vocês já ouviram falar. Não é paralelepípedo não. Parece, né? É paralelismo. Ou seja, eu digo uma coisa, uma verdade, depois eu repito essa verdade, só que reforçando ela. É como se eu dissesse: a menina é bonita. Depois eu dissesse, como se eu dissesse, a menina é bonita e inteligente. Aí eu dissesse depois, aquela garotinha é belíssima e muito sábia. Eu estou dizendo a mesma coisa, só que eu estou reforçando o meu argumento com outras palavras. E é isso que Abacuque vai dizer aqui no começo do capítulo 3. Começo do capítulo 3. Deixa eu achar aqui os versículos. Versos 3 a 6 ele fala assim: Deus vem de Temã, e do monte Parã vem o santo. A sua glória cobre os céus, e a terra se enche do seu louvor. O seu resplendor é como a luz, raios brilham na sua mão, e ali está velado o seu poder. Adiante dele vem a peste, e a pestilência segue. Ele para e faz tremer a terra, olha e sacode as nações. Esmigalham-se os montes primitivos, os outeiros eternos se abatem. Os caminhos de Deus são eternos. E aí ele vai falando verdade sobre Deus e depois, verso seguinte, reforçando essas mesmas verdades em forma de poesia. Isso é característico da poesia de Israel. Mas eu quero destacar aqui o que mudou. O que mudou para que Abacuque ele começasse a falar em linguagem descritiva e depois terminasse nesse hino de esperança e louvor a Deus? Alguma coisa mudou, e o que mudou está bem no meio do livro do profeta, capítulo 2, verso de 2 a 4. O Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava-a sobre tábuas, para que a possa ler até quem passar correndo, porque a visão ainda está cumprindo-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, esperá-lo, porque certamente virá, não tardará. Eis o soberbo, sua alma é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. Aqueles que creem em Deus permanecerão fiéis a Ele, estarão firmes nele. Essa mensagem do profeta Abacuque, ela antecipa em muitos anos a mensagem do Evangelho. Ela é um prelúdio da mensagem do Evangelho, quando os servos de Jesus vão dizer: e o justo viverá pela fé. O apóstolo Paulo vai repetir isso lá em Romanos. E ele vai falar: pela graça sois salvos, e isso não vem de vós, é dom de Deus, mediante a fé. E que fé é essa que ele está falando? É uma palavra hebraica chamada de emuná, que significa firmeza, fidelidade. Deriva da palavra amã, que significa certeza, da onde vem a palavra também amém. Nisso eu acredito. Emuná é a firmeza no Senhor. Eu permaneço firme, mesmo que tudo indique que Deus muitas vezes se esqueceu de mim. Mesmo que as circunstâncias sejam contrárias daquilo que eu acredito.
Mesmo que as coisas falem contra aquilo que eu acredito, eu continuo mesmo assim confiando em Deus, porque eu acredito no seu caráter. Mas como a gente estava falando, para chegar a essa certeza, a essa confiança, o profeta começou com os porquês. Não foi algo que aconteceu, foi um processo doloroso muitas vezes, cheio de dúvida, cheio de incerteza, cheio de sofrimento, cheio de incômodo, cheio de conflito, até ele conseguir ter esse vislumbre, ter essa condição de poder dizer: não, eu creio. Eu vou acreditar no Senhor. Emuná é como se uma pessoa estivesse morrendo afogada. Imagina uma pessoa morrendo afogada na praia. E aí ela começa a se debater, ela até sabe nadar, mas ela não está conseguindo nadar, a correnteza está arrastando ela para o fundo do mar. E aí ela começa a nadar e o mar não vai a favor dela, está contra ela, ela se cansa, ela começa a ter câimbra e ela está desistindo já da vida. E aí ela está desistindo, perdendo as forças, de repente alguém joga uma boia para ela. E aí ela busca o último da sua força e dá algumas braçadas para alcançar essa boia, e ela vai e agarra essa boia. Isso é emuná, isso é fé. O ato de agarrar a boia, quando tudo parece que vai acabar, é o ato da gente se agarrar a Deus com fé. Sabendo que tudo pode dar errado. As nossas forças estão se esvaindo. A gente não confia mais na gente. A gente vai perecer. Mas aí a gente resolve confiar no Senhor. Isso é fé. É a fé que Abacuque está dizendo aqui. Um filósofo existencialista do século XVIII, chamado Kierkegaard, ele fala de 3 estágios, 3 modos de existir na vida das pessoas. Ele fala do estágio estético, por exemplo. O que significa isso? Significa viver para o hoje, para o agora, para as coisas do dia a dia, para aquilo que é a felicidade a curto prazo, para aquilo que é passageiro. Viver como pródigo, né? Viver como pródigo. É o estágio estético, para esbanjar, para buscar o prazer. Ele fala também do estágio ético, que é o estágio como se fosse do filho mais velho, do religioso, onde a gente busca a moralidade, onde a gente busca ser certinho, onde a gente busca ser o exemplo para conquistar o mérito. É o estágio da meritocracia. Eu vou fazer tudo certinho para Deus me abençoar. Eu vou ser o máximo possível cristão, fazer tudo certinho para que eu ganhe as bênçãos de Deus. Eu vou ser um ótimo crente. Esse é o estágio ético, estágio do filho mais velho, lá da parábola do filho pródigo. Mas ele também fala de um terceiro estágio, que é o estágio que ele chama de religioso ou espiritual, que é o estágio onde a gente desiste de buscar o prazer momentâneo e desiste também de ser agradável a Deus aos nossos próprios olhos, onde a gente percebe que Deus não requer perfeição nem santidade da gente, Ele deseja nos santificar. Ele não deseja que a gente seja crente, um bom crente aos nossos próprios olhos, com a nossa própria força. Ele só requer de nós fé e confiança. Quando a gente começa a entender isso, a gente para de lutar com Deus, a gente para de lutar contra Deus, a gente começa a lutar com Deus, no sentido de cooperar com Ele, passa a ser parceiro dEle, porque aí a gente começa a entender o caminho que Ele quer que a gente trilhe, irmãos, que não é difícil. A Bíblia diz que a porta é estreita, a Bíblia diz que a nossa vida cristã é uma guerra, é uma luta, uma batalha, mas não depende da gente, por isso não é difícil, depende de Deus. E o nosso passo,
a nossa contribuição é simplesmente se render. É aí que esse filósofo, Kierkegaard, ele vai falar do salto da fé. A fé é um salto no escuro, ele vai dizer, muitas vezes. Porque você, imagina que você está no escuro, você não está enxergando nada. E você ouve uma voz falar com você, pode pular. Pode pular que tudo vai dar certo. Pode ir por aí, vai por esse caminho que tudo vai dar certo. Mas eu não estou enxergando nada, eu não estou entendendo nada, eu estou desorientado, não vejo nada, eu posso me machucar, começa a parar a dúvida no nosso coração. Mas aquela voz, será que ela é confiável? Será que a voz de Deus falando na nossa consciência, a voz de Deus falando através da palavra, será que ela é confiável? A fé é um salto no escuro. A gente muitas vezes não vai receber evidências de que o caminho vai ser fácil. Evidências de que tudo vai dar certo. Evidências de que tudo vai acontecer de maneira agradável e tranquila. Mas a fé é aquilo que nos leva a crer que independente do que aconteça, independente de onde a gente caia quando a gente pula, Deus vai nos amparar. A mão de Deus vai se fazer valer em nós e vai nos amparar. E se a gente por acaso cair e se machucar, ela vai nos erguer, vai nos levantar e não vai deixar a gente prostrado. Deus requer de nós esse caminho da fé. E Deus confronta a gente a viver por essa fé. Isso é cristianismo. Isso é vida com Deus. Não é simplesmente seguir uma ideologia. Não é seguir um conjunto de doutrinas, um conjunto de ideias. Não. Cristianismo é ter uma experiência pessoal que nos leve a acreditar na pessoa que a gente diz que a gente serve. Se a gente diz que serve a Deus, se a gente diz que serve a Jesus, a gente precisa confiar nele, precisa entregar a nossa vida para ele, precisa se relacionar com ele. E aos poucos ele vai mostrando para a gente que ele é esse Deus de amor que ele diz ser, que ele é digno de confiança e de que o mundo ao nosso redor ele pode estar desabando, ele pode estar um caos. Só que ele é essa boia. Ele é essa boia que a gente pode se agarrar porque ele quer nos salvar. Ele quer nos tirar desse mar que está nos tragando para nos levar para um caminho melhor. Pode não ser fácil. Pode não ser tão agradável como a gente imagina. Como Abacuque entendeu. Eu não preciso que as evidências me mostrem que Deus é digno de confiança. Eu posso crer nele, independente das coisas irem contra. E aí ele tem essa condição de dizer, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, e as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha força, é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente, me faz andar por cima das circunstâncias. A gente pode perder o nosso emprego? Pode. A gente pode perder o nosso casamento? Pode. O casamento depende de duas partes. Não depende só de uma pessoa. A gente pode perder os nossos entes queridos, os nossos filhos, o nosso cônjuge. Infelizmente a gente pode perder no mundo que a gente vive. A gente pode perder a nossa saúde. Tudo caminha para isso, né? No sentido que a gente vai envelhecendo. As coisas não vão melhorar com o tempo. Muitas vezes elas ficam mais difíceis. A gente pode perder o nosso status social.
Pode. Mas o que a gente não pode perder? A gente não pode perder a nossa esperança. A gente não pode perder a nossa fé no Senhor. O que é a esperança? A esperança é a fé em ação. A esperança é quando a gente decide confiar e colocar em prática aquilo que a gente acredita. E aí a gente entende que eu não preciso, a esperança não é aquela coisa de cruzar os braços e ficar esperando, né? O pastor Maurício sempre fala pra gente, é o esperançar, é o desejar, é saber que uma hora o Senhor vem para nos socorrer. Uma hora o Senhor dá o que a gente tanto necessita de verdade. Uma hora o sofrimento tem um fim. Uma hora as nossas orações são atendidas no tempo dele. E Abacuque sabia disso. Sabia que o juízo de Deus, ele tem um início, mas ele também tinha um fim. E que Deus, ele tinha uma promessa para com o seu povo, que essa promessa não iria acabar por causa de um império que estava surgindo, nem por causa do pecado do povo, nem por causa dos nossos próprios pecados, porque Deus está acima dos nossos pecados também. Por mais que os nossos pecados eles façam barreira entre nós e Deus, Deus tem solução para o nosso pecado. Por mais que você fale assim, pastor, mas o problema sou eu reconheço. O problema sou eu que sou errado na vida. Mas Deus também tem conserto para mim e para você, meu irmão, minha irmã. A graça garante isso. Essa é a boa notícia do Evangelho. A boa notícia do Evangelho não é só que Deus tem o controle do caos desse mundo, que Deus tem o controle das circunstâncias, mas que Deus tem o controle sobre a nossa vida também. E é a graça de Deus, que é irresistível, ela garante que o pecado não vai triunfar sobre a nossa vida. E que se eu trilho pelo caminho do arrependimento, Deus me aceita. Ele me aceita como eu sou, mas Ele me aceita não para eu permanecer como eu estou, mas para me transformar. E aí, a gente como o profeta Abacuque, que começa com muitos porquês servindo a Deus, a gente pode terminar num belo hino de louvor a Deus. A gente começa com a incerteza e a gente pode terminar na esperança. Louvado seja o Senhor, porque Ele garante isso. Então se apegue com fé ao Senhor. Se apegue com fé a Deus. Você não vai se arrepender. Confie no Senhor. Confie no Deus da sua salvação. No Deus que você um dia abraçou. Se é uma coisa que o profeta Abacuque nos ensina, é que as nossas orações diante do Senhor precisa ser: Senhor, aumenta a minha fé. Senhor, ajuda-me na minha pequena fé. Acrescenta fé para que confie no Senhor e eu resolva deixar o Senhor resolver os meus problemas e me resolver na vida. Mesmo quando paira a dúvida. E Ele é o Deus que transforma nos nossos porquês no ainda que. Ele vai te dar a condição de você não somente perguntar, Senhor, mas por que isso? Por que aquilo? Por que está acontecendo isso na minha vida? Mas é um Deus que vai te dar a condição espiritual de você dizer, ainda que tudo pareça contrário, ainda que aconteça isso ou aquilo, eu vou continuar confiando no Senhor. A gente costuma perguntar muito, e se? E se? E se acontecesse isso? E se acontecesse aquilo? E se minha vida fosse diferente, né? A gente pergunta, né? Poxa, se eu tivesse nascido em outro país, como seria a minha vida, né? Se eu tivesse nascido em outra família, como seria a minha vida? Será que ela seria melhor? Se eu tivesse tido outros pais? Se eu tivesse nascido mais bonito? Se eu tivesse nascido mais saudável? Se eu tivesse nascido mais inteligente? Se eu tivesse nascido mais rico, né? Ou menos pobre? Mas e se a gente fizer o contrário? Se a gente perguntasse, e se eu perdesse as coisas que eu tenho hoje?
E se eu perdesse aquilo que eu tenho por valioso na minha vida hoje, será que eu continuaria confiando no Senhor? Será que eu ainda continuaria servindo ao Senhor? Isso é um termômetro para saber como está a nossa fé no Senhor. Fé não é algo passageiro, algo que depende das circunstâncias. Não pode ser algo oscilante, que hoje eu creio porque tudo vai bem, mas amanhã eu já não sei porque as coisas podem mudar. Não, fé é confiar incondicionalmente no Senhor. Vamos ficar de pé, queridos, orar? Agradecer a Deus? Ou sentados mesmo, se vocês quiserem. Senhor, obrigado, Deus. Louvado seja o Teu nome, porque a Tua palavra, ela nos consola, nos edifica e nos confronta com essa verdade, Deus, de que o Senhor é um Deus que tem tudo sob controle. E por mais que muitas vezes, Pai, a vida não seja como a gente quer, as circunstâncias não estejam ao nosso favor, a fé que temos no Senhor, ela é testada, ela é provada através das lutas diárias que temos. Mas nós não queremos depender, Pai, das circunstâncias. Nós queremos viver uma vida de uma fé incondicional no Senhor. Por isso nós te pedimos em mais essa manhã, nos ajuda na nossa pequena fé, Pai. Nos ajuda a confiar mais no Senhor e a depositar toda a nossa esperança em Ti. Que tenhamos essa confiança, essa condição que o profeta teve, de poder louvar o Senhor e contemplar a Tua grandeza, contemplar a Tua soberania, contemplar, Senhor, o Teu poder, mesmo que as circunstâncias sejam contrárias, mesmo que tudo diga não, diga que não podemos, diga que não merecemos, diga que não somos capazes, mas não é por sermos capazes, é pelo Senhor. É o Senhor que é o autor e consumador da nossa fé. O Senhor nos deu a fé como um dom, e o Senhor fará essa fé permanecer até o final. E nós te pedimos, nos ajuda a aperfeiçoar essa fé que o Senhor nos deu, essa sementinha de fé que o Senhor nos deu, colocou em nós pela Tua graça, nos ajuda a desenvolvê-la, para que tenhamos um caráter cristão aprovado, para que sejamos como Jesus, que confiou no Senhor em todas as coisas, que não se desesperou, como foi dito aqui, em nenhuma situação, mas que pôde descansar em Ti, Jesus. Essa fé que nós queremos ter, essa fé que o profeta Abacuque nos ensina a ter, Senhor. Em nome de Jesus, que esse dia que nós separamos para comemorar, para lembrar dos nossos pais, para comemorar o Dia dos Pais, nos lembre que o Senhor é um Pai de amor, um Pai que cuida de nós, um Pai bondoso, que nos ama, que cuida de nós, que nos trata como filhos amados. Obrigado, meu Pai. Obrigado, porque o Senhor não desiste de nós. Nós te louvamos, Deus, com gratidão, em nome de Jesus. Amém.